Olá, pessoal. O tema do vídeo de hoje é sobre cinética química. Então, nesta aula, eu irei comentar sobre catalisadores. Então, o objetivo principal desta aula é conceituar catalisadores, descrever suas características, apresentar algumas de suas aplicações, construir diagramas de energia e demonstrar esquemas e mecanismos de reações catalisadas. Então, nesta sequência, o que são catalisadores? Catalisadores são substâncias. Para ser um catalisador, tem que ser substância. Substância que, quando presente em um meio reacional, aumenta a sua velocidade de reação. O objetivo do catalisador sempre é aumentar a velocidade de uma reação. Como? Diminuindo a energia de ativação. Então, toda reação para acontecer requer uma energia de ativação, uma energia que é fornecida aos reagentes para formar o complexo ativado e, em seguida, formar o produto. Se essa energia de ativação é menor na presença do catalisador, a reação será mais rápida. Novamente enfatizando que catalisadores são substâncias. Então, algumas referências citam a luz solar, por exemplo, como catalisador da fotossíntese. Luz não é substância. Se não é substância, não é catalisador. Luz é energia de ativação para um processo de fotossíntese, por exemplo. E quais são as características dos catalisadores? Agem tanto nas reações diretas quanto inversas. Algumas reações, não todas, são reversíveis. Os reagentes se transformam em produto e produtos se transformam em reagente até que o equilíbrio químico seja atingido. Os catalisadores, eles aumentam a velocidade, tanto do sentido direto, reagente se transformando em produto, quanto produto se transformando em reagente. Uma outra característica é não modificar o ΔH da reação. Toda reação possui o seu valor de ΔH, calor que é liberado ou absorvido naquele processo. Na ausência ou na presença do catalisador, o ΔH não é alterado. O que é alterado é a velocidade da reação. Essa quantidade de calor que é liberada ou que é absorvida pode ser liberada ou absorvida em menor tempo, mas a quantidade de calor envolvida no processo não se altera. Uma outra característica é não alterar o rendimento da reação. Se uma reação na ausência do catalisador tem rendimento de 90%, ou seja, 90% dos reagentes se convertem em produto, na presença do catalisador, o rendimento continua sendo de 90%. No entanto, a reação vai terminar mais rapidamente na presença do catalisador. E uma última característica é que eles são recuperados ao final do processo. Se eu empregar uma massa de 10 gramas de catalisador no início do processo, esse catalisador vai participar da reação, vai alterar o mecanismo reacional e, ao final do processo, ele será recuperado. Eu continuarei tendo 10 gramas de catalisador. Em relação aos catalisadores, nós podemos construir diagramas de energia, comparando reações na ausência e na presença de um catalisador. Então, nós temos a seguinte reação aqui: 2HI gasoso, produzindo H2 gasoso mais I2 gasoso. Entre os reagentes e o produto, nós temos essa estrutura intermediária, H2I2, que é o complexo ativado, que é uma estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos, cujas ligações são enfraquecidas. E nós temos aqui as informações desta reação. Em preto, a reação na ausência do catalisador.
entalpia, energia dos reagentes, energia do produto, energia do complexo ativado sem o catalisador, energia de ativação sem o catalisador e o ΔH da reação. E em azul, o mesmo procedimento na presença do catalisador. E aí nós vamos construir esse diagrama de energia para esta reação na presença e na ausência do catalisador. Então, nesse próximo slide, eu coloquei esses dados aqui no cantinho, para a gente poder acompanhar a reação química. E, inicialmente, eu vou construir esse diagrama de energia para a reação na ausência do catalisador. Se a gente observar, a entalpia do reagente é menos 12 e a do produto é 0. Então, do reagente para o produto, o conteúdo de energia aumentou. Então, a reação é endotérmica. Então, eu vou criar um patamar representando os reagentes. Quem são os reagentes? 2, HI, gasoso. Entalpia do reagente é igual a 0. O eixo já está em quilojoules. Entre o reagente e o produto, nós temos o complexo ativado. Ao invés de escrever H2 e 2, eu vou colocar somente CA. E o produto H2 gasoso mais I2 gasoso. E aí a entalpia dos produtos é 12. Então, HP é 12 kJ. E essa estrutura intermediária, que é o complexo ativado, na ausência do catalisador, essa estrutura tem o seu conteúdo de energia 78 kJ. Então, aqui no topo, nós temos uma estrutura intermediária, cujas ligações são enfraquecidas, HCA, entalpia do complexo ativado, 78. A energia de ativação desta reação é 90. Energia de ativação é uma energia que é fornecida aos reagentes. Ela sempre começa nos reagentes e vai até o complexo ativado. A é igual a 90 kJ. Desculpe, pessoal. E o ΔH da reação é do reagente até o produto. Entalpia do produto final menos entalpia do reagente inicial, 12 menos 0. Na verdade, eu coloquei errado aqui, né? A do reagente é menos 12. E a do produto é 0. Então, final menos 12, final 0, menos inicial menos 12. 0 menos menos 12 vai dar 12. Então, ΔH igual a 12 kJ. 12 nesse estágio, mais 78 vai dar 90, que é a energia de ativação. Então, este seria o diagrama de energia na ausência do catalisador. ΔH positivo, reação endotérmica.
E agora eu construo o diagrama na presença do catalisador. Continua sendo reagente menos 12, produto 0 e ΔH 12. Agora, o complexo ativado, H' é 16 kJ. Então, o catalisador é uma substância que vai participar do mecanismo da reação, vai alterar esse mecanismo, conduzindo a reação por um caminho alternativo. Então, a entalpia do reagente continua sendo menos 12. Entre o reagente e o produto, nós temos um complexo ativado, que agora eu vou chamar de Ca'. E a energia de ativação é a energia que é fornecida aos reagentes, começa aqui no reagente, para formar o complexo ativado e em seguida formar o produto. E essa energia de ativação, na presença do catalisador, ela vale 28 kJ aqui. E a entalpia do complexo ativado, essa estrutura intermediária na presença do catalisador, é 16. A entalpia linha do complexo ativado é igual a 16. Quilojoules. Então, se a gente pegar essa parte aqui, 16 mais 12, vai dar 28, que é a energia de ativação. E aí, se a gente olhar para as características dos catalisadores, não altera o rendimento da reação. Então, esta reação, partindo do reagente e chegando no produto, na presença ou na ausência do catalisador, terá o mesmo rendimento. Agem nas reações diretas e inversas. Na reação direta, para o reagente se transformar em produto, na presença do catalisador, o reagente precisa vencer uma barreira energética menor. Então, sua velocidade será maior. E se eu inverter, produto formando reagente, na presença do catalisador, a barreira energética também é menor. Na presença ou na ausência do catalisador, eu parti do mesmo patamar nos reagentes, cheguei no mesmo patamar no produto, e o ΔH nos dois casos é 12 kJ. Não se alterou. E o catalisador empregado neste processo será recuperado ao final, uma vez que eu tenho os reagentes, eu tenho os produtos, e o catalisador ele não está ligado aqui aos produtos. Durante esse processo, o catalisador participou da reação, mas foi liberado ao final. Em relação a mecanismo e esquema de catálise, um catalisador muito importante são as enzimas. Enzimas são catalisadores produzidos por seres vivos. E esses catalisadores, que são as enzimas, elas aceleram reações importantes para o metabolismo do próprio ser vivo. Então, o próprio ser vivo produz enzimas para acelerar as suas reações químicas. Então, são substâncias complexas, por isso que eu não estou apresentando aqui um mecanismo de reação, somente um esquema de reação, porque essas substâncias, que são as enzimas, elas são de estrutura bem complexa, elas possuem natureza proteica e coloidal, e elas agem de maneira muito seletiva. As enzimas aceleram reações muito específicas
nos organismos. E elas são empregadas, por exemplo, nas fermentações, fabricação de iogurte, queijo, coalhada, cerveja, entre outros processos de fermentação. E também no nosso organismo, digestão dos alimentos, síntese de DNA, síntese de proteína. Existem enzimas para várias reações em nosso organismo. Por exemplo, quando nós ingerimos uma refeição à base de proteína, a digestão no estômago leva cerca de 1 hora, sob a ação da enzima pepsina. Na ausência dessa enzima, a digestão levaria semanas. Então, a pepsina é uma enzima que atua na digestão de proteína. E aí nós temos várias outras enzimas. A amilase atua na digestão de amido, DNA polimerase na polimeração do DNA, entre outras enzimas. Normalmente, o nome de enzima termina com ase. Não todas, mas a maioria delas. E aqui nós temos um esquema de catálise. Essa estrutura em cinza representa uma molécula de enzima. E as estruturas em amarelo, 1, 2, 3 e 4, representam substratos, moléculas que estão se candidatando a reagir. Neste caso, deve ocorrer uma reação entre 2 e 4. Mas para 2 reagir com 4, tem uma competição também com 1, com 3. A molécula 2 e a molécula 4 precisam se chocar numa orientação favorável e a enzima permite que 2 e 4 se encaixem exatamente em sua estrutura. Então, a molécula 2 vai se encaixar na estrutura da enzima, a molécula 4 vai se encaixar na estrutura da enzima. Esse encaixe seletivo, porque 3 não se encaixa nessa estrutura, 1 também não se encaixa nessa estrutura, somente 2 e 3 podem se encaixar na estrutura da enzima, 2 e 4 podem se encaixar na estrutura da enzima, criando uma aproximação e uma orientação entre 2 e 4, de tal modo que, quando 2 e 4 se encaixarem na enzima, 2 e 4 vão reagir. Em seguida, a enzima libera 2 e 4 já ligados entre si. Como eu falei, catalisadores são recuperados ao final do processo. Quando a enzima liberar a estrutura 2, o substrato 2 já ligado ao 4, ela volta a ficar livre, podendo novamente receber outra molécula de 3 e de 2 e 4 para poder reagir. E agora um mecanismo de catálise. Agora já não é mais um esquema, é um mecanismo mesmo de uma reação de hidrogenação catalítica. É um mecanismo de catálise heterogênea. Por que catálise heterogênea? Porque a fase, o estado físico do catalisador é diferente dos reagentes. Os reagentes e o produto são gasosos e o catalisador é sólido. Quem é o catalisador? Essa placa em roxo, que pode ser de níquel, ou de paládio, ou de platina, que são 3 catalisadores eficientes para esta reação. Como que essa reação acontece? Nós temos o gás eteno, que tem uma ligação dupla entre átomos de carbono, a molécula de hidrogênio, H2, nós teremos uma reação de adição. Os hidrogênios serão adicionados a esta ligação dupla, formando a molécula de etano. Então, hidrogenação do eteno, produzindo o etano. Aqui nós temos uma ligação dupla e aqui uma ligação simples.
4 hidrogênios ligados ao carbono, 6 hidrogênios ligados aos carbonos. Essa molécula de hidrogênio foi adicionada à estrutura do eteno. Numa ligação dupla, uma ligação é do tipo sigma e a outra é do tipo pi. As ligações do tipo pi são mais fracas. Então, entre as duas ligações, aquela que irá se romper é a do tipo pi. Então, o que vai acontecer? Essas substâncias reagentes são gases, elas estão se movimentando em todas as direções. Nesta amostra gasosa que contém os dois reagentes é inserido uma placa de níquel ou de paládio ou de platina. Essa placa possui sítios ativos, sítios de adsorção. A adsorção é um fenômeno de superfície. Então, estas moléculas, ao se chocarem com o sítio ativo, vão ficar adsorvidas, aderidas à superfície do metal. Então, essa molécula de hidrogênio está se movimentando aqui para baixo. Quando ela se chocar aqui na superfície, ela vai ficar aderida. E a molécula de eteno também está se movimentando para baixo. Quando ela se chocar com o sítio ativo, ela vai ficar aderida. Esses metais de transição têm orbitais do tipo D, vazios, ou seja, são orbitais que querem receber elétrons. Então, esses orbitais eles vão puxar a nuvem eletrônica do hidrogênio e desses carbonos aqui, fazendo com que essas ligações se enfraqueçam. Então, vou apagar sigma e pi. Então, essa ligação hidrogênio-hidrogênio vai se enfraquecer. Vou botar pontilhado aqui. E essa ligação pi carbono-carbono vai se enfraquecer. Vai se enfraquecer pela ação do catalisador. Então, o que é enfraquecer uma ligação? É facilitar o seu rompimento. Fazer com que ela se rompa com uma menor energia, ou menos energia de ativação. Porque se o hidrogênio se chocasse diretamente com o eteno, para romper essa ligação pi e para romper essa ligação hidrogênio-hidrogênio seria necessária muita energia. Como o catalisador, ao adsorver esses dois reagentes, enfraquece as suas ligações, agora será necessário menor energia de ativação. É uma alteração do mecanismo de reação. É a condução da reação por um caminho alternativo, que envolve menor energia de ativação. Se envolve menor energia de ativação, menor barreira energética, mais rápida será a reação. E aí essa ligação hidrogênio-hidrogênio aqui se rompe. Nesta ligação carbono dupla, carbono, a ligação pi se rompe. E aí o H2 já se separou aqui, ó. H2 se separou em hidrogênio e hidrogênio. Um dos hidrogênios migrou para o sítio ativo aqui do lado e se ligou ao carbono. O outro hidrogênio migrou para um sítio ativo aqui próximo e em seguida migrou para a molécula de eteno e se ligou, vou apresentar assim, e se ligou aqui no outro carbono. E agora os dois hidrogênios vieram para essa estrutura, formando aqui o gás etano, e aí essa molécula se dissolveu, ao contrário de adsorveu, e se desprendeu da estrutura metálica. E o produto dessa reação é o gás etano, e a gente observa que o catalisador foi recuperado ao final do processo. A mesma placa metálica que a gente tinha no início, nós teremos no final. Então, esse tipo de reação
hidrogenação catalítica, por exemplo, é empregada na fabricação de margarina, a partir da hidrogenação de óleos vegetais. O eteno não é um óleo vegetal, mas o óleo vegetal contém essas ligações carbono, dupla carbono em sua estrutura. E quando essas ligações são hidrogenadas, o óleo vegetal se transforma em margarina. E aqui um outro esquema de catálise, que é o conversor catalítico automotivo. O escapamento de um veículo, ele tem 3 estágios, 3 partes, né? A primeira parte, que sai do motor, é onde fica o conversor catalítico. A parte intermediária, por onde passam os gases, e a parte final, onde tem o silencioso, e dali os gases vão para a atmosfera. Qual é a função do conversor catalítico? É converter gases tóxicos, emissões tóxicas, provenientes da combustão incompleta do combustível, em gases inofensivos que sairão no escapamento do gás. Quais são essas emissões tóxicas? Monóxido de carbono, CO, NOx são óxidos de nitrogênio, NO, NO2, por exemplo, e hidrocarbonetos de pequena massa molar, tipo cadeias com 2 carbonos, ao invés de cadeias de 7, 8 carbonos, como na gasolina. Então, a combustão incompleta dos combustíveis produz esses gases tóxicos. Esses gases, ao passarem pelo conversor catalítico, é tipo uma colmeia. Se a gente olhar aqui, ó, ele é dividido em vários tubinhos, que são esses tubinhos que a gente vê aqui, ó, onde eu estou marcando em verde. Qual a função desses vários tubinhos? Aumentar a superfície de contato, assegurar que os gases passem por esse catalisador. E que catalisador é esse? É uma estrutura de aço dopada, contaminada de metais preciosos, platina, paládio e ródio, que são os catalisadores que atuarão na conversão desses gases em vermelho para esses gases em azul. Então, aumentando-se a superfície de contato, garante-se mais tempo de contato desses gases tóxicos com os metais que são catalisadores, assegurando que as emissões atravessem o conversor catalítico e cheguem do outro lado já com a reação concluída, seja gases tóxicos, emissões nocivas em gases inofensivos. Quais são as reações que ocorrem nesse conversor catalítico? A gente não precisa detalhar cada uma dessas reações, mas eu coloquei aqui destacado em vermelho as emissões que são tóxicas e o produto da conversão catalítica, marcado em azul. Então, a combustão incompleta produz monóxido de carbono, CO. Esse monóxido de carbono é convertido em CO2. Óxidos de nitrogênio, NO2, NO2, NO, NO, que são convertidos em gás de nitrogênio, N2, N2, N2 e N2. E hidrocarbonetos de pequena massa molar, tipo C2H6, proveniente da combustão incompleta também, fragmentação do combustível original, a gasolina, que tinha 7, 8 carbonos, sendo convertidos também em CO2 e água. Então, se a gente observar os produtos da reação, nós temos monóxido de carbono convertido em CO2, óxidos de nitrogênio convertidos em N2
hidrocarbonetos convertidos em CO2 e água. Então, os produtos da reação são inofensivos. Gás carbônico, água, N2 e assim por diante. O CO2 intensifica o efeito estufa. Sim, mas ele não é tóxico, diferente do monóxido de carbono, que é uma emissão tóxica. Então, aqui nós temos as principais reações que ocorrem no conversor catalítico.